Sério, sucesso. 2005. Como que uma mensagem é processada no nosso cérebro? Alguns estudos, eles estão mostrando que quando a mensagem entra pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos, quando ela entra para ser processada pelo nosso cérebro, ela primeiro é processada numa parte do nosso cérebro chamada croc brain, croc de crocodilo, ok? Que é uma parte reptiliana, é a parte mais antiga do nosso cérebro. É uma parte pequena, pequenininha. Ela não tem a capacidade de processamento do midcórtex e do neocórtex, que são as partes mais externas que foram desenvolvidas posteriormente. Eu estou falando no começo da humanidade. Quando o homem primitivo ele tinha um cérebro muito menor, ele tinha um cérebro praticamente reptiliano. Os répteis, vamos pensar nessa parte reptiliana, no croc brain, no cérebro de crocodilo que nós temos, ele era pequeno. A mensagem entra por ele e depois que o croc brain processa essa mensagem, aí que o croc brain passa a mensagem para o midcórtex e para o neocórtex, que é a parte mais externa. Muito bem? Então eu tenho o croc brain, o midcórtex e o neocórtex. Isso é o nosso cérebro. Só que a mensagem entra pelo croc brain. E o interessante é que a gente entenda como que funciona para que a nossa mensagem chegue mais facilmente nas partes das decisões mais sutis, que é o neocórtex, que são as decisões de alto nível, as comparações, o custo-benefício. Mas para essas decisões, para essas informações chegarem até o neocórtex, ela tem que passar pelo guardião, que é o croc brain. Então é importante que a gente entenda como isso funciona. Olha só. O croc brain, ele é pequeno. Se ele é pequeno, ele tem uma capacidade de processamento, é como se fosse um computador mesmo, processamento de dados, uma capacidade de processamento muito limitada. Ou seja, se a informação for muito complexa, muito extensa, se a informação for muito cheia de nuances, detalhes, o croc brain ele não consegue processar essa informação. E se ele não processa, ele tem uma atitude. Se a informação é muito longa, muito comprida, muito complexa, eu vou reduzir essa informação, eu vou resumir essa informação e vou passar esse resumo para as próximas partes do cérebro. Então essa é a primeira coisa, ok? Se a informação for complexa, ele resume. Só que quando ele resume do jeito dele. Muitas vezes a gente fala, uma informação, ela só é retida 30%, as pessoas só retêm 30% de uma informação. Por que isso? Porque o croc brain está reduzindo a informação antes de passar para outras partes do cérebro. Tudo bem? Então essa é a primeira coisa. É importante que a informação seja simples, que a pessoa receba e entenda. Para a informação ser simples, é importante que ela seja clara, que ela tenha um contraste em preto e branco muito forte. Como assim um contraste? Não é uma informação como um arco-íris, com nuances, com sutilezas, não. É uma informação, quanto mais contrastante ela for, melhor, mais simples. Quanto mais clara, mais simples, mais direta, mais objetiva, melhor. Tudo bem? Uma outra coisa importante, o croc brain, ele é a parte mais antiga do nosso cérebro. Então, pensa num homem primitivo, em um ambiente totalmente hostil. Se ele bobeasse, ele era comido por um tigre dente de sabres, ou então ele não conseguiria comer se ele fosse muito lento, por exemplo. Imagina que ele tinha que matar um animal, isso era todo dia, era uma luta pela sobrevivência o tempo todo. E essa parte do cérebro, ela não sumiu, ela continua aqui. A parte do cérebro que sempre lutou pela nossa sobrevivência. Essa questão da civilização tem muito pouco tempo. O homem primitivo durou muito tempo e a civilização tem só um pouco tempo. As regras sociais que nós temos, elas são muito recentes. Então pensa, um homem primitivo que a única coisa que ele tinha que pensar o dia inteiro era: eu não posso morrer e eu tenho que comer.
eu não posso morrer atacado por um animal selvagem e eu tenho que comer, senão eu morro de fome. Basicamente, essa é os dois impulsos. Os impulsos primitivos, raiva, amor, fome, ódio. E o que o Croc Brain sempre fez? Imagina, ele respondia e ainda responde com basicamente duas emoções. Ou o medo, quer dizer, eu fujo, ou a luta, ou a raiva, eu vou lá e mato. O Croc Brain, quando a informação entra nos nossos ouvidos, por exemplo, nossos olhos, o Croc Brain, a primeira pergunta que ele faz é perigoso? Essa é a primeira pergunta que ele faz. Porque se não é perigoso, ele pode processar melhor aquela informação. Mas se ele percebe qualquer perigo naquela informação, ele foge. Ele faz com que nós saiamos daquele contexto, como por exemplo, o homem primitivo encontrava um tigre, o Croc Brain rapidamente perguntava: é perigoso? É, foge. Ponto final. Não tem conversa. Se tem um tigre, é perigoso, foge. Agora, ele pode falar o seguinte: o Croc Brain pergunta: é perigoso? O Croc Brain pergunta para você e responde, né? Não é perigoso. Ok. Se não é perigoso, então existem duas maneiras de lidar com isso. Ou eu luto, ou então eu processo a informação. Se eu tenho uma informação que não é para lutar, por exemplo, eu encontro uma chinchila na minha frente, o Croc Brain fala: não é perigoso. Então eu posso lutar com isso, porque eu preciso comer. Talvez eu possa matar esse bicho para comer. Não é um bicho de comer, é uma informação. É um tempo, por exemplo. Então eu vou processar essa informação e vou empacotá-la. Quando você tem uma situação dessa, a primeira informação que você quer para vender, um vendedor, por exemplo, qualquer coisa, um ambiente novo, um shopping, a primeira coisa que o Croc Brain pensa é perigoso? É a primeira coisa. Se por algum motivo ele achar que é perigoso, ele foge. É por isso que um dos gatilhos mentais é o gatilho da fraqueza. Quando você se mostra, você vendedor, se mostra mais fraco que seu comprador, você mostra que ele é o dono da decisão, você consegue fazer com que o Croc Brain, que ele fique calmo. Ele fala: não, esse aí não é perigoso, esse sujeito não é perigoso, ele é tranquilo, ele é light. Então, por isso, sorrir é uma arma. Quando você sorri, você se abre, você se mostra. Quando você se mostra, você mostra seu peito aberto, você mostra: olha, eu não sou perigoso, eu tô aqui, tô me abrindo, eu tô me mostrando, eu não quero te atacar. E com isso, o Croc Brain, ele abaixa as barreiras, ele abaixa as garras ou as pernas para correr. Então, com isso, quando você se mostra, não se mostra fraco, mas mais fraco do que a pessoa, o comprador, por exemplo, você mostra que você não é uma ameaça, você consegue quebrar as barreiras desse comprador mais facilmente. Então o Croc Brain, ele, para qualquer informação, ele vai perguntar: é perigoso? Sim ou não? Sim, foge. O que é fugir no caso de uma venda, por exemplo? É você simplesmente negar a venda. A objeção de bloqueio mental. Você bloqueia, não, isso não é pra mim, essa picaretagem e tal, você foge de alguma forma. Isso não é bom não, objeção e tal. Então é isso, beleza? Série, sucesso, 365, beleza? A gente se vê amanhã, eu vou pesquisar mais sobre esse assunto e trago pra você numa próxima oportunidade, ok? Gostou? Deixa um joinha e a gente se vê no episódio de amanhã. Valeu!